O texto que eu quero focar hoje, para a gente meditar e refletir sobre o que é o Evangelho, é o texto conhecido como a parábola do filho pródigo. Mas como eu acho que sempre tem algumas coisas nessa parábola que normalmente a gente não para refletir, ou até porque a gente pega sempre alguns trechos menores e acaba deixando passar ensinamentos muito importantes, eu vou pedir já desculpas em antecedência, né? Mas peço também paciência aos irmãos. Eu quero ler o capítulo de Lucas 15 inteiro com os irmãos, porque eu acho que é muito importante para a gente entender o que essa mensagem, o que essa parábola está trazendo para a gente, o que Jesus quer nos mostrar com essa parábola. Então leremos Lucas, capítulo 15, todo o capítulo, são 32 versículos. Então peço aos irmãos paciência e também atenção ao texto. E diz assim então a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros cheios de alegria e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus então continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. E ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E então informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos.
Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar, irmãos. Bendito e bondoso, amoroso Pai, estamos diante aqui da palavra do Senhor e pedimos que o Senhor esteja clareando nossas vistas, esteja amolecendo nossos corações, esteja limpando nossos ouvidos para ouvirmos a palavra do Senhor. Esteja consolando aqueles que precisam de consolo, esteja confrontando aqueles que precisam de confronto, ó Deus. E peço, Senhor, que o Senhor esteja também guiando minhas palavras para que nada que não venha de Ti não saia da minha boca. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Essa é uma parábola, como eu falei, ela é uma parábola extensa, é um texto comprido, e que normalmente quando a gente pensa, ou vê, lembra, a gente tem na nossa cabeça apenas os trechos, os versículos de 11 até o verso 23, 24, que é quando a gente fala a parábola do filho pródigo, aquele que recebeu a sua herança antecipada, gastou da maneira que podia e queria, e depois se arrependeu por causa da necessidade que ele passou para poder voltar ao pai, arrependido de tudo que havia feito. Geralmente a gente fica, quando a gente fala do filho pródigo, só com esse trecho em nossas mentes. E a gente sempre fica receoso e até com o coração apertado, pensando quando que alguns de nossos irmãos que estão afastados irão voltar arrependidos do seu afastamento da igreja, do seu afastamento da vida com Deus, quando é que eles irão voltar? Ou ainda, aqueles parentes que nós temos, que nós oramos insistentemente para que se convertam e também encontrem ao Senhor. Essa figura do filho pródigo realmente se encaixa nesses perfis que acabei de falar. Mas, como eu falei, existem algumas coisas que fazem a gente passar meio longe da mensagem que Jesus está falando para a gente, e a gente muitas vezes não percebe. E por isso eu fiz toda a leitura do capítulo, porque vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor o que é que Jesus está falando para a gente aqui. Para começar, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que, pelo menos na minha cabeça, antigamente, antes de conhecer melhor esse texto, através especialmente do pastor Tim Keller, na nossa cabeça a gente tem lá a palavra pródigo. Sempre que a gente ouve a palavra pródigo, pelo menos na minha cabeça, vinha a ideia, o significado de aquele que volta. O filho é pródigo porque ele se arrependeu e voltou para o pai. Pode acontecer, não sei se isso tem na cabeça de alguns irmãos, ter esse significado. Mas a verdade é que pródigo significa aquele que esbanja, aquele que gasta, aquele que distribui, ou algumas vezes até desperdiça, por que não dizer. Então não é com relação ao aquele que é arrependido que volta, mas aquele que esbanja o que tem. Ainda assim, isso faz sentido com a palavra do filho pródigo. Ora, é um filho que recebeu todos os seus bens, vários bens a partir da herança do pai, que recebeu antecipadamente, e que gastou tudo. E só depois de gastar tudo, se arrepende, e novamente, como eu falei, volta para o pai. Então faz sentido a gente falar a parábola do filho pródigo. A questão é que, nesse capítulo, o verdadeiro pródigo não é o filho. Aliás, essa parábola não é a respeito dos dois filhos até. Essa parábola é a respeito do pai. E se a gente pegar, ou por outro lado, se a gente pegar todo esse capítulo, a gente pode falar que esse é o capítulo que possui as parábolas dos perdidos. A gente viu a respeito da ovelha perdida, no começo do capítulo, depois a gente viu a respeito da dracma perdida, e depois a gente viu a respeito do filho mais novo, que também estava perdido, mas se achou e retornou. Então o que acontece? Nós temos então um capítulo que fala essencialmente a respeito daqueles que são perdidos e daqueles que são achados.
E quem são realmente aqueles que são perdidos? E quem realmente são aqueles que são achados? Se a gente ficar só com a imagem do filho mais novo, a gente vai achar, não, os que são perdidos são aqueles que, na verdade, não conhecem a Deus ou que se revoltaram contra Deus. Esses são os perdidos. Só que se os irmãos se atentarem aos primeiros versículos do texto, do capítulo 15, a gente vai ver que não existe só um tipo de perdido aqui. Então, voltando rapidamente ali no versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, temos aqui o irmão mais novo, os perdidos, os publicanos e pecadores. Esses são os irmãos mais novos. Publicanos são os cobradores de impostos, então eles tinham uma fama, o pessoal achava que eles eram bandidos, ladrões, de alguma forma, né? Só que com autorização do Estado. É mais ou menos como a gente falasse assim, por exemplo, político. A gente acha que todo político é ladrão, então Jesus estava, vamos dizer assim, comendo com políticos, porque políticos são ladrões. Mas não são só esses pecadores, não são só esses ladrões. Jesus estava comendo também com ladrões de todo tipo. Podemos falar, talvez, aqueles que nós achamos que, porventura, são assassinos, são, talvez, adúlteros, são até outras palavras que até o próprio Jesus usou aqui. Então, Jesus ia ter com aqueles que nós consideramos, talvez, ou pelo menos consideravam, o pessoal na época, beberrões, comilões, ladrões e pecadores de maneira geral. Então, esse são o perdido, esse é o irmão mais novo. São os perdidos, que nós mesmos achamos normalmente como perdidos. Só que aí, o texto continua. Versículo 2. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. É com nojo, velho. Jesus, esse Jesus aí, fica se envolvendo com pecador. Não está no meio do povo que é crente. Jesus só se envolve com gente errada. Então ele é errado também, ele é torto igual a eles. Aí, a resposta que Jesus fala. Qual é a resposta? A primeira resposta dele. A parábola da ovelha perdida. Veja, então se a ovelha perdida aqui, no caso, os pecadores são o irmão mais novo, a ovelha que é perdida, na verdade, são também os pecadores. E Jesus está indo buscar esses pecadores. E quando esses pecadores são alcançados, há festa, porque houve arrependimento e esses pecadores estão sendo recolhidos, estão sendo acolhidos por Jesus. E até, a gente não nota, mas as 99 ovelhas que Jesus fala, recebem um certo desprezo de Jesus. E a gente não percebe. Por quê? Deixa eu pegar o versículo aqui. Aqui. Digo-vos que, versículo 7, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. 99 justos são os fariseus e escribas. E como a gente sabe, Jesus sempre encrenca com os fariseus e os escribas, porque eles são muito saudáveis. Eles são pessoas que fazem tudo certinho, não pecam. Pregam a palavra, não erram nada, cumprem toda a lei, são santos. O que eu tenho de mais, o que eu tenho de errado para falar deles? Não tem como criticar eles. Mas Jesus está criticando. E qual é o ponto aqui? Ora, Jesus veio para buscar o perdido. Os doentes não precisam de médico. Quem precisa de médico, os saudáveis, os sãos, não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Jesus veio para alcançar o perdido, para alcançar aquele que está sendo rejeitado, aquele que está sendo alvo de perseguição injusta, aqueles que estão sendo, de alguma forma, sendo vítimas de algum tipo de preconceito. Quando Jesus fala a respeito da parábola da ovelha perdida, muitas vezes a gente acha que, uma pessoa saiu da igreja, então a gente tem que ficar indo atrás daquela pessoa para ver se ela volta para Cristo. Isso é verdade
mas está mais focado no texto de Mateus. Tem uma versão dessa no livro de Mateus. Aqui em Lucas, o que Jesus está falando é que a ovelha perdida são aqueles que precisam conhecer a Cristo. São os gentios. São as pessoas que normalmente a gente olha com desprezo. É o pobre que está pedindo esmola na rua. Às vezes é até o bêbado que está pedindo uma graninha para comprar mais pinga, mais cachaça. Eles precisam de Jesus. Eles são a ovelha perdida. Não alguém que estava na igreja e acabou saindo por qualquer motivo que seja. Pelo menos nesse texto, claro. Aí então o que Jesus fala? Olha, quando um perdido é encontrado, o que deve haver é alegria. Graças a Deus, um perdido se encontrou a Cristo e está fazendo parte agora da nossa família. Devemos festejar. Essa é a alegria que a gente tem que ter. E de alguma forma, essa figura que Jesus traz, quando os fariseus acusam ele de comilão e beberrão, é porque ele realmente se envolvia nas festas com esse pessoal, mas ao mesmo tempo essa festa era sinônimo do arrependimento deles. Do arrependimento daqueles que antes eram desprezados e pecadores, mas que reconheceram a sua falta da graça de Deus. Se arrependeram e vão para Cristo, voltam para Cristo. E é por esses que a gente tem que se alegrar. Jesus fala, a gente tem que se alegrar, a gente tem que festejar. Essa é a coisa melhor, a melhor notícia que a gente pode ter. Pessoas se convertendo e se arrependendo dos seus pecados. E é por isso ainda que ele continua, ora, qual pastor não vai se alegrar quando uma ovelha é achada, uma ovelha perdida é achada? Quem é que, por exemplo, no caso, ele continua aqui, focando até na ideia da alegria. Quem é que, como a mulher que acha a dracma que foi perdida, não vai usar a própria dracma de alguma forma para gastar, fazer uma festa, porque encontrou aquele dinheiro que foi perdido? Provavelmente algum irmão já deve ter encontrado algum dinheiro no bolso de uma calça que ia lavar ou que lavou, e que, graças a Deus, conseguiu aquele dinheiro e às vezes até compra hoje eu vou comprar uma bobagemzinha, vou comprar um chocolatinho a mais, porque não estava esperando esses R$50 aqui. A gente compra um chocolatinho porque a gente achou aqueles R$50. A gente nem lembrava que existia. E Jesus, da mesma forma, quem é que quando encontra uma dracma perdida não chama outras pessoas para comemorar com elas? E aí, ele termina essas 3 parábolas a respeito da alegria de pessoas sendo encontradas com a parábola dos filhos perdidos, ou a parábola do pai pródigo. Quem é realmente pródigo aqui, que é gastador, esbanjador, é o pai, não é o filho. Ele é que gasta tudo o que tem e o que não tem, porque ele se alegra com o retorno do filho. Então o filho, mais novo, chega para o pai e fala, pai, passa para mim toda a sua herança, toda a minha parte da herança, passa para mim que estou querendo gastar. Estou querendo viver a vida do jeito que eu quero. Entre outras palavras, embora ele não tenha dito, isso que ele está pedindo para ele, para o pai dele, que o filho está pedindo para o pai, naquela época, era dizer que o pai dele estava morto para ele. É como se eu estivesse chegando para o meu pai e falar, pai, eu não quero nada com você, dá só o que você tem aí para mim, de herança, eu vou cair fora, você nunca mais vai me ver, não quero nada contigo. Me entrega o que é meu por direito e eu vou viver minha vida. É isso que o irmão mais novo está fazendo para o pai. E ele vai, gasta tudo, e quando ele não tem nada, ele percebe que o pai amava ele, e ele não amava o pai, nunca amou. É aí quando ele cai em si, cai a ficha. Ele percebe, nossa, meu pai me amava, e eu só queria as coisas dele. Eu não queria ele na minha vida. E aí então ele arrependido, fala, olha, eu vou tentar, ele até se planeja, fala, eu vou chegar para o meu pai e falar, pai, olha, perdão, eu pequei contra ti, pequei contra meus pais, contra Deus, e para reparar aquilo que eu fiz, eu percebi a besteira que eu fiz,
Para reparar isso, eu vou trabalhar para você. O que é me dar um pouquinho de comida aí, mas é só para eu me virar um pouco, mas eu percebi que o que importa é o meu relacionamento contigo. É aquele que percebeu que a graça não tem nada a ver com posses, com bem, com aquilo que Deus pode dar. Tem a ver com a própria presença de Deus nas nossas vidas. Então, quando ele volta para o pai, o pai até... coisas interessantes acontecem aqui para a gente perceber o quanto o pai realmente amava o filho. O quanto o pai realmente é esbanjador. O pai, apesar dessa afronta que ele recebe do filho, que pega as coisas dele e vai embora, dizendo que não queria nada com ele, que ele estava morto para ele, ao ver o filho chegando, ele corre para o filho. Ele não espera nem o filho falar nada e vai para o pescoço dele, abraçando ele, beijando. Sinal de reconciliação. Sinal de perdão. Sinal de um amor que não cabe dentro dele mesmo. E mais, naquela época, o patriarca, ou o chefe da família, não corria. Era vergonhoso correr. Era considerado até uma ação um pouco feminina demais. Quem corria era o servo. O patriarca não, ele é alguém de respeito. E isso é uma coisa de toda aquela região. O homem mais velho, o homem que é líder, ele não corre, ele vai devagar no tempo dele para chegar onde ele precisa chegar. E o que o pai faz aqui é correr. Não se importa com o que as outras pessoas pensam dele, porque ele ama o filho dele. Ele está disposto a se humilhar, a passar pelo ridículo, para poder abraçar o filho. E chegando lá, o filho pede perdão. Pedindo perdão, o pai fala, não, tudo bem, está tudo certo. E aquelas posses que você tinha direito, que eu dei para você, olha, não tem problema. Não tem problema. Eu te amo tanto que você vai voltar a fazer parte da minha família. E tudo aquilo que você gastou, não vou cobrar nada. Aliás, o que eu tenho agora também é seu de novo. Essas ações que a gente tem aqui, dele entregando o anel, entregando as roupas para o filho, as melhores roupas são do próprio patriarca. O patriarca sempre tem as melhores roupas. Ele entregou para o filho falando, essas são as minhas melhores roupas, você pode usar. Meu anel, estou dando para você, e esse anel significa que agora você é parte da família de novo. As sandálias que eu estou dando para você, essas sandálias indicam que os meus servos são agora também seus servos. Você está de volta como se nada tivesse acontecido. Nada. Todos os pecados perdoados. Todas as ofensas deixadas para trás. De certa forma, não de certa forma, mas provavelmente essa é a história de muitos que provavelmente estão aqui. Ou de alguns. Nós nos revoltamos contra Deus. Provavelmente alguns de nós até se afastaram dele, buscaram alegria, entendimento, satisfação em outras coisas longe da igreja. Mas perceberam que o amor de Deus é a única coisa que dá sentido às nossas vidas. E por isso, nos voltamos a Ele. Rendemos nossa vida para Ele. E a maneira como Ele nos recebe é a mesma maneira como o Pai recebeu o filho mais novo. De braços abertos. Seus pecados estão perdoados. Toda ofensa que você tinha contra mim, eu esqueci. Não há mais nada. Não há mais nada contra você. Bem-vindo de volta, família. Vamos daqui em diante juntos. Só que tinha mais um perdido nessa história. Que a gente não fala que é perdido, mas estava perdido. E estava perdido do lado do pai. Estava perdido dentro da família do pai. Podemos dizer até que estava perdido dentro da igreja. Estava dentro da igreja e não conseguia enxergar o quão perdido ele estava. O que é chocante. A gente sempre acha que estando na igreja, estando perto de Deus, fazendo todas as coisas certas, nós estamos perto de Deus, somos servos, filhos de Deus. Como podemos estar como podemos estar perdidos?
Estamos fazendo tudo aquilo que a Bíblia nos diz para fazer? Ora, podemos estar perdidos porque nos orgulhamos mais dessas coisas boas, certas que a gente faz, do que nos alegrar com aqueles que se achegam a nós. Uma coisa que esse pastor Tim Keller que eu falei comenta é que muitas vezes é justamente esse desejo de retidão nosso, essa busca por perfeição moral, essa tentativa de parecermos imunes a críticas. Nós temos uma vida tão correta que não tem como ninguém nos criticar. A gente não percebe que isso gera um orgulho tamanho em nosso coração que nos impede de perceber que estamos totalmente perdidos. Nos impede de perceber que nós não damos valor na presença de Deus em nossas vidas. Quantos não são os casos, que talvez nós ouçamos por aí, de que pessoas falam, não, eu fiz a coisa certa minha vida inteira. Nunca roubei, é que nem aquele, quando a gente vê em filme, série, novela, a pessoa sobe no ônibus, fala, não estou matando, não estou roubando, não estou fazendo nada, mas eu estou aqui pedindo ajuda sua aí para você dar um troquinho para mim. Podia estar fazendo tudo essa coisa de errado, mas não estou. Então, por favor, me ajude com um troquinho aí. Quantos de nós não temos essa mesma mentalidade, achando que porque eu não traio a minha esposa, porque eu não roubo, porque eu não mato? Quantos de nós não achamos que por fazermos tudo isso da maneira correta, pagamos nossos impostos em dia, nós não merecemos alguma coisa boa? A gente começa a achar, não, eu estou fazendo tudo certinho, então eu mereço alguma coisa em troca. É claro que eu mereço, eu penso tudo de bom e de melhor, porque eu estou fazendo o melhor que eu posso, da melhor maneira que eu posso. Aí, o que acontece? Acontece que talvez uma tragédia se abata sobre sua vida, a perca de um emprego, talvez um carro que bate, alguém que entra na sua casa e rouba algumas coisas, uma doença que se achega sobre você ou sobre alguém da sua família, e a gente começa a ficar de alguma forma revoltado. Deus, eu fiz tudo tão certinho, eu tenho uma vida de oração tão boa, impecável. Eu sou, como já escutei algumas até na minha igreja, especialmente na minha denominação, não na minha igreja, eu sou 4ª geração de presbiteriano independente. Minha família inteira, a vida inteira fez parte da igreja. Meus tataravós fundaram essa igreja. Estou sentado aqui há 40 anos nessa igreja. Quantos de nós não começamos a achar que tudo isso nos dá o direito de pedir o que a gente quiser de Deus? Ou exigir de outras pessoas que façam a nossa vontade? Quantos de nós não pensamos nisso? Sem querer, mas pensamos. Veja, a gente está na igreja, está caminhando com Ele, com Deus, só que a gente não quer Deus, a gente quer as coisas de Deus. É muito comum a gente se perder nisso. A gente se vangloria e se orgulha tanto das nossas benfeitorias, da nossa vida moral, de quão bonitinho e cheiroso que a gente é, que a gente não percebe que isso também é um tipo de perdição. A gente se torna arrogante, vaidoso, e a gente começa a cobrar, com juros e dividendos, tudo que a gente fez até agora para que façam a nossa vontade, seja nossos irmãos, seja o próprio Deus. Pois bem, essa é a situação do irmão mais velho. O irmão mais velho ficou esse tempo todo com o pai. E o que acontece quando ele percebe que o irmão mais novo volta? Fica irado. Fica revoltado. Descobre que está tendo uma festança para aquele irmão que fugiu, deu as costas para o pai, viveu na gandaia, e agora ele volta, arrependido, e meu pai dá tudo isso para ele de volta. Aquilo que era meu está sendo usado por ele agora.
Que absurdo é esse? Eu exijo que as minhas coisas sejam feitas da maneira que eu quero que sejam feitas. E ele fica para fora da igreja, perdão. Ele fica para fora da festa. Ato falho, mas não é ato falho, né? Ele fica para fora da festa. Ele não quer entrar para a festa. E quando o pai vai conversar com ele já não trata o pai como pai. Ele não trata o irmão como irmão. Ele fala, seu filho. Não, meu irmão. Ele fala, seu filho. Começa a destratar o pai. E começa a falar, eu vivi a minha vida inteira com você e você nunca me deu um cabrito. E você está usando agora o novilho gordo. É como se o pai tivesse pego o carro, vendido o carro e fez uma festança para o filho. E o filho mais novo, o mais velho, nunca recebeu, nunca ganhou um pedaço de picanha para comer. E ele fica revoltado. E fala, não vou entrar nessa festa. Tive a minha vida inteira com você aqui, e você não me deu nunca nem um pedaço de picanha para eu poder festejar com os meus amigos. Ou seja, o filho mais novo e o filho mais velho queriam as mesmas coisas. Eles queriam viver a vida que eles quisessem, na gandaia, nas festas. Só que um chegou para o pai e falou, dá o que eu tenho de direito antes, para eu poder viver da maneira que eu quero. E o outro fez tudo o que o pai pedia, da maneira que queria, só para no momento certo, pegar tudo o que ele tinha para pegar e viver da maneira que ele queria também. Para os dois filhos, o pai deles estava morto. Eles não queriam o pai. Eles queriam as coisas do pai. Não se importavam nem um pouco com o pai deles. Não se importavam com a presença do pai deles. Eles entendiam que as coisas que o pai dele tinha eram para eles usarem da maneira que eles quisessem, quando fosse conveniente para eles. Essa é a situação do filho mais velho. Alguém que está perdido, mas que aparentemente também está perto de Deus. Ou será que está mesmo? E quem é que é o gastador, como eu estava falando? É o pai. É o pai que, com graça, recebe o filho mais novo de volta. É o pai que tenta trazer de volta o filho mais velho que está perdido. Ora, isso aqui é justamente o que Jesus está falando. Olha, tem uns pecadores aí, estou recebendo eles aqui porque eles se arrependeram dos pecados deles. Perdão. Eles se arrependeram do pecado deles. E a gente tem que se alegrar porque eles estão arrependidos, eles estão voltando. Essa deve ser a nossa alegria. E qual que é a reação dos fariseus? Que absurdo, você está comendo com um pecador. Onde já se viu uma coisa dessa? Como é que você pode comer e conviver com esses pecadores? Veja, coração tão duro que não percebe a realidade do reino. Tem um pregador que eu gosto muito, chama Zé Bruno, ele é cantor de uma banda. Ele fala sempre a questão de ter o céu no nosso coração. Quando a gente tem o céu no nosso coração, a gente se alegra com quem está se arrependendo, a gente abraça, acolhe eles. E quando a gente está com o céu no coração, quando a gente está convivendo muito tempo com Deus, na igreja e tudo mais, a gente se alegra quando eles se achegam, e a gente se alegra quando a gente tem a oportunidade de ajudar mais pessoas. A gente não fica revoltado com, tem alguém chegando, vocês vão gastar isso aqui numa coisa que não deveria gastar, por que vocês estão usando isso? Isso aqui é para isso aqui, ó. Não é para isso aí não. Não, isso aqui tem que ser feito dessa maneira aqui, porque é essa a maneira correta de fazer. Sempre foi feito assim. Quantos de nós não estamos perdidos como o irmão mais velho? Quantos de nós não estamos perdidos como o irmão mais novo? O nosso desafio é ser como o pai. Ele sim é amoroso, ele sim é pródigo. Ele dá amor sem medida. Até o primogênito, Jesus, ele dá amor sem medida. Assim como o pai, ele se humilhou,
saindo da glória do Pai, vindo à terra, vivendo como alguém pobre. Geralmente a gente acha que a maior humilhação que Jesus teve foi ou ser humilhado no momento da cruz, que foi uma grande humilhação, ou viver como pobre, mas se esquece que deixar a presença de Deus para estar aqui no meio da gente já é uma humilhação terrível. A gente é o quê? A gente é pó. A gente não é nada. Ainda assim, Ele vem para andar com a gente, para viver com a gente, para comer com a gente e morrer pela gente. Ele deu tudo que Ele tinha, tudo, para nos salvar. Nós éramos os perdidos, e Ele nos alcançou. E o nosso desafio é sermos como o Pai, é sermos como Jesus, darmos o que a gente tem para alcançar aqueles que precisam ser alcançados, para amar os que precisam ser amados, para acolher os que estão sendo rejeitados. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é Jesus vindo e gastando todo o amor que Ele tem para alcançar aqueles que não têm nada. E da mesma maneira, a gente tem que usar tudo que Ele nos dá, seja intelecto, seja sabedoria, seja o vigor, a força que a gente tem, seja o tempo livre, seja o dinheiro, seja as posses, tudo que a gente tem que ser usado para esbanjar cada vez mais desse amor. Que nós possamos estar sempre tendo isso em mente, então, irmãos. Que o nosso amor seja como o do Pai, esbanjador. Que possamos ser pródigos em nossas vidas para alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Oremos, irmãos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós estamos constrangidos, ó Deus, com a mensagem que o Senhor nos mostra aqui através da Sua palavra. E estamos constrangidos com o amor do Seu Filho Jesus, ó Deus. E é por isso que pedimos que o Senhor esteja sustentando nossas vidas e nos ensinando a viver esse amor que o Senhor tem por nós, ó Deus. Muitas vezes acabamos tendo nossos corações duros, acabamos por nos acharmos melhor que os outros, ou alguns outros, como eu também antigamente, ó Deus, achava que a vida real, a vida de verdade só pode ser vivida longe da presença do Senhor. E ainda assim, o Senhor falou que tudo aquilo era perda de tempo, vaidade, era ilusão. O Senhor traz de volta aqueles que estão perdidos, seja aqueles que não querem nada contigo, seja aqueles que acham que podem fazer tudo o que o Senhor pede para poder ter algum tipo de recompensa do Senhor depois. Amoleça, Senhor, os nossos corações, traga-nos para perto de Ti, nos ensine a amar como o Senhor amou. Nos ajude a ser pródigos com tudo o que o Senhor tem nos dado e abençoado, Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.